Conclui ou deixa? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Paz, irmãos, olha a Célia está aqui. Abri sem ver. Bom dia, com alegria, na paz do Senhor Jesus. Estava aqui, né, escutando a minha irmã, conversando com a minha irmã, com a Raquel. Nem vi, irmãos, abrir a live, mas é bom. Está na hora, vamos louvar a Deus, agradecer a Deus, bem dizer ao Senhor por tudo, né? Tudo, entregando, quero entregar minha irmã Raquel na presença do Deus Todo-Poderoso, minha família, tua família, nossa família, consagrando tudo na presença do Pai, Pai querido, Pai amado. Pai, Ele é Pai, Ele não é mãe, Ele é Pai. E se fosse mãe era melhor ainda. Mas não é mãe, porque Ele é Pai. Porque amor de mãe, não ele tem insuperável. melhor que Deus. Não, melhor que Deus não, sério. Eu tô falando assim, a comparação de amor... Não, mas estão falando por aí, tem uma religião, tem um lugar aí que estão falando que Ele é mãe. E Deus é Pai. Ele é provedor. Ele é Pai, né? Eu falo assim, sabe, estão querendo mudar as coisas. Tá tão esquisito. Gente, eu fiquei vendo isso, eu falei, Senhor, ô misericórdia, né, Simone? As coisas estão difíceis, né, minha irmã? As pessoas estão se perdendo, não sei o que está acontecendo. As pessoas, né, Maria, paz, irmã, as pessoas estão sem rumo, sem direção, estão vagando, sim, ó, do jeito que dá, como que é, e estão mudando tudo, mudando, falando, gente, eu não acredito que ontem eu vi uma pessoa falando assim que Deus é mãe, sabe assim, eu fiquei indignada. Oh Deus, é só nosso Pai querido, amado, para ter misericórdia de nós, da humanidade. Nós entregamos tudo na presença desse Deus Todo-Poderoso, pedindo perdão, Pai. Perdão, eles não sabem o que fazem, e misericórdia. Tenha compaixão de nós, pobres pecadores, mas eu sei que o Senhor é Pai amoroso, e o Senhor cuida de nós, o Senhor é misericordioso. Por isso nós entramos hoje na presença do Senhor, logo cedo, para dizer obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida. Maria, que Deus abençoe você, toda a igreja, todos os irmãos e irmãs, suas irmãs. Simone, que Deus abençoe. Um abraço para o Caleb, para o João. E se Deus quiser, sábado nós estaremos aí. Eu acho que vai só eu, o Elcio. Vou convidar a Edna e a Renata. Se Deus quiser, a gente estará aí, se Deus quiser, para esse encontro de mulheres, tá bom? Um beijo, amo vocês. Aí quem tá aí, Elcio? Bom dia, Vandeir, Maria. Quem que tá aí? Simone. A Eva, Simone. E vamos orar? Vamos pedir para Deus, do Espírito Santo, de Deus nos conduzir nesse momento, abrir a nossa mente, a nossa inteligência, que nós possamos entender a palavra de Deus e essa palavra venha nos tornar alimento para a nossa vida, que ela se torne alimento Karina, sólido. Bom dia, irmã. Né? Bom dia, Karina, paz. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre Caim e Abel, na Bíblia, capítulo Gênesis 4, vai falar de um momento onde houve Deixa eu fechar a porta. uma intriga. Só vou fechar a porta. Adão e Eva foram expulsos do paraíso, tiveram Caim, depois tiveram Abel, dois irmãos, homens. Um foi cultivar a terra, lavrar a terra, e o outro foi pastorear, foi cuidar dos seus rebanhos, cuidar dos seus carneiros, né? A Bíblia vai falar assim que eles um era lavrador e o outro cuidava das suas ovelhas.
Depois vai falar que Abel trouxe para o Senhor os primogênitos, os animais mais, a gordura, vai falar os melhores, e Deus atentou o Zilda, Senhor bom para dia. Abel e para a sua oferta. Bom dia, Zilda, paz. Analisa bem. Deus atentou. Selma da Silva, pai Selma. E Deus atentou para a oferta de Abel. Depois vai falar assim que Caim, Deus não atentou e ele ficou irado, ficou com tanta raiva, e o semblante dele caiu, descaiu. O de Caim. De Caim. E Deus falou: por que caiu o seu semblante? E ele levantou-se contra o seu irmão, premeditou a morte do próprio irmão, e a Bíblia vai falar que ele o matou, no versículo 8. E Deus sabia disso, porque Deus sabe todas as coisas. Espera aí, depois você fala um pouquinho, que eu estou lendo assim aqui, na ordem, né? Você pulou 7. Ele premeditou a morte. E ainda foi arrogante quando Deus perguntou para ele assim: cadê seu irmão? Ele falou: e por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Já tinha enterrado o irmão. E Deus falou: o que você fez? Claro que Deus sabe todas as coisas. O que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito é tu desde a terra, que se abriu a boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Olha como que Deus sabia tudo que ele fez. Deus vê todas as coisas. E agora você vai ser maldito, és tu dessa terra, né? Quando você lavrar a terra, não dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo será na terra. Vou parar aqui. Olha só, você é um agricultor, só que de hoje em diante, aonde você for, o que você plantar não vai nascer. Deus amaldiçoou ele. Mas ele falou: agora a turma vai me matar, eu vou ficar. Deus falou: não vai te matar. Aquele que te matar, eu vou punir ele 7 vezes mais. E eu vou colocar uma marca em você para que ninguém te mate. Porque Deus estava dando uma chance, uma oportunidade dele se arrepender, e ele não se arrependeu. Ele habitou na terra de Nod, na banda do Oriente do Éden. E aí depois a gente sabe que ele casou, achou uma mulher lá, casou, teve um filho que chamava Enoque. Não é o Enoque, aquele Enoque, homem de Deus que a gente conhece, só o nome que é coincidência, tá? E edificou uma cidade, também colocou o mesmo nome nessa cidade, chamada Enoque. Hoje eu fui pesquisar aonde que é essa terra, não tem a descendência, eu não sei qual que é a descendência. Uns falam que é os filisteus, outros falam, mas não tem, ninguém sabe, nem os estudiosos, então a gente não pode falar. E aí, irmãos, o que a gente vai aprender com essa leitura da Bíblia? A Célia estava falando. Não, pode falar. A gente vai aprender algumas coisas. Primeiro, crime. O primeiro, não foi o primeiro, foi a segunda decepção de Deus. A primeira foi quando Adão e Eva pecaram e desobedeceram a Deus, e eles pagaram o preço, e nós estamos pagando até hoje. Mas esse crime premeditado, essa raiva, essa ira, ódio. Bom dia, Edna, Pai do Senhor. Ele vai ensinar alguma coisa para a gente. A importância aqui na Bíblia a gente vai ver da fé e da obediência. Porque quando Deus olhava o sacrifício que eles faziam, as ofertas que eles faziam, desde o começo do mundo, né, irmãos? Começando com eles, ofertas ao Senhor. Desde o começo eles começavam. Mas Deus não olhava o tipo de oferta que eles estavam fazendo. Deus olhava o coração.
Enquanto um dava do seu melhor, o outro ofertava também de qualquer forma, de qualquer maneira. Deus aceitou um e não aceitou o outro. Ah, mas é porque não era animal. Não. É porque era de qualquer jeito. Era de qualquer forma. Ah, vou oferecer e pronto, tá bom. Sabe? Era por obrigação. Depois a gente vai aprender a uma coisa. Deus, ele não vai olhar o tanto de oferta que você dá na sua igreja, o tanto de dinheiro, que Deus não precisa de dinheiro de ninguém. Ele vai olhar o coração da pessoa. Como a viúva que Jesus fala, olha lá. Lembra dessa passagem no Evangelho? Jesus olhava o quanto que as pessoas deitavam dinheiro na arca. De que forma? De que forma Jesus olhava. E depois ele falou aí, aquela viúva, todo mundo ofertou, mas aquela viúva foi a que deu mais. Ela deu a única moeda que ela tinha, mas ela deu de coração. Eu já falei uma vez na live que eu e a Célia, nós vimos já uma vez uma pessoa ofertar. Se você visse a humildade, você até chorava. É muito bonito ver. A única dinheiro, o único que ele tinha, ele ofertou. Achei bonito, tão bonito. Esse ato, irmãos, a gente tinha que aprender. E quando esses mequetrefes da vida ficar exigindo do povo, extorquindo do povo, quanto mais você dá, mais você tem. Não é nada disso. Essas teologias de prosperidade não existem. Quando você vê uma pessoa falar isso, um pastor, pode ser quem for, você pode saber que ele é um mequetrefe, extorquidor, explorador do povo. Mentiroso. Mentiroso. Você tem que dar com o seu coração. Porque Deus, ele atenta pelo que você dá do seu coração. Por amor. Reconhecendo que uma igreja, seja qual for a igreja, ela precisa de manutenção, ela tem que pagar luz, ar-condicionado, água que você bebe, a água, os copos, papéis higiênicos, limpeza, o climatizador, tudo tem as festas, os cafezinhos. Outra coisa, e limpeza todos os dias, e manutenção. A manutenção da igreja, a pintura. Tudo é feito. Tudo é feito com o dinheiro que você oferta lá na tua igreja. Então, mas não, você não é obrigado a colocar o seu dinheiro lá. Entendeu? Não é porque você vai colocar lá, porque vou ofertar porque Deus vai me dar o dobro. Não é isso não, irmão. Quem faz isso, pelo que Deus já te deu. Quem faz isso não é um agradecimento pelo que Deus já te deu. Você está devolvendo. Você está ofertando para Deus. Você está devolvendo. É por amor, com carinho, com dedicação, com zelo, né? Por Deus. Não por obrigação, por amor. A segunda coisa que eu queria falar desse texto que nós lemos no capítulo 4 de Gênesis. Ana, bom dia, com alegria. Bom dia, dona Ana, Pai do Senhor. É o perigo dos ciúmes e a raiva. Antes de você passar para essa parte, deixa eu ler só um pedacinho aqui. Eu vou ler o capítulo 5 ao 8, quer ver que fala ao 7. O versículo 5 e até o 7. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que decaíste o teu semblante? Se bem fizeres, não haveria aceitação para ti? Se você tivesse feito bem feito, se você tivesse feito com amor, com carinho, se você tivesse aceitação para ti. Deus não precisava daquilo, nunca precisou. Ele só queria o amor, a entrega, na entrega daquilo, né? Deus queria aquela entrega daquela oferta naquele momento. Então, tudo que você oferecer para o Senhor, que seja uma oferta de amor. Quando você vai fazer um louvor em cima lá, né? Você entrega para o Senhor a tua oferta, o teu melhor. Tudo que você for fazer para o Senhor, faça o melhor, né? Não para o homem, mas faça para Deus. É isso que a gente vem aprendendo aqui. Pode falar agora, Elcio. E aí, nós vimos a importância da obediência, agora nós vamos ver o perigo que tem
perigo do ciúme, da raiva, principalmente entre irmãos de sangue, entre família, né? Que permitiu que ela dominasse o coração dele, premeditasse uma morte, finalizasse uma morte, né? E como consequência desse pecado, ele foi expulso e errante, vagabundo na terra, amaldiçoado. E pensa que tristeza. Paz, Antônio. Paz, Antônio, Deus abençoe. Paz. E aí, irmãos? Depois você vai ver também a petulância da pessoa, que naquele tempo Deus falava com as pessoas. Que lindo, né? Deus ia ter com ele, ia conversar com eles. E aí, olha a arrogância. Abel, não, Deus, vou ler que é melhor, 9, versículo 9. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Ainda tem falta de educação, olha que Como se Deus não soubesse o que ele tinha feito. Eu não sou guardador dele, deve estar por aí. Sabe assim, dessa forma, Deus falou, o que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Já pensou se quando Deus falasse assim para o Caim, assim, Caim, o que você fez com teu irmão? E ele falasse assim, ô Senhor, misericórdia, perdão, Pai, no momento de ira, Senhor, eu ataquei o meu irmão e agora meu irmão está morto, mas eu quero te pedir perdão, Pai. Quero que o Senhor transforme a minha vida, me cure, mas não. Foi arrogante, irmãos. Olha que coisa mais feia. E disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei, sou eu, guarda do meu irmão. Isso é a forma de se falar com Deus. Guardador. Né? Guardador do meu irmão. É triste, né? Eu falei, como que muda? Olha, contudo, se você for analisar o texto daqui, se você analisar o texto e ler, Deus ainda teve misericórdia dele. Deus podia matá-lo, Deus podia fulminar ele, mas Deus deixou ele livre, errante pela terra, para ele pagar. Deus deu uma segunda chance, porque Deus sempre vai guardar o homem e sempre vai querer que o homem se volte para ele, se arrependa, né? Porque os homens são preciosos ao Senhor. Gostaria de falar um momento de a transformação da pessoa, né? Que Jesus, ele fala para a gente que cada pessoa, cada árvore, ele compara nós com árvores, se conhece pelo seu fruto. Lembra, Jesus vai falar, por acaso eu não posso colher, lá em Lucas 6,44, pois não se colhem figos de espinheiros e nem vindimam uvas de abrolhos. Pelos frutos. O que significa isso? Que a gente tem que ter entre nós um sentimento de Cristo, de Jesus no coração de cada pessoa. Sentimento de amor, de misericórdia. Quando você vai estudar o Evangelho, você vai ver que Jesus via as pessoas chegando doentes, com demônios, aleijados, passando todo tipo de situação. E Jesus, a palavra vai falar assim, Jesus teve compaixão, e Jesus o amou, e Jesus o abraçou, Jesus o libertou. Todos os evangelhos, todos que a gente lê, né? Tem 49 curas, mas depois tem um lugar que vai falar que se você fosse colocar no papel todos os milagres que Jesus fez, não caberia na Bíblia, não caberia na Escritura. Curava aos milhares. Aqui estão os principais que os apóstolos escreveram, alguns apenas, né?
E tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. Então é para a gente ficar com a nossa mente pensando só em coisas boas, né? Eu estou lendo aqui um pedacinho de Filipenses 4, versículo 8. Pensa nisso. Em vez de pensar coisa mal. O Zumiro. Zumiro Furlan. Paz, irmão, que Deus abençoe. Antônio Bragato. Deus abençoe. Paz, Antônio. Paz. Então, irmãos, é isso, né? Não deixar que o demônio haja na vida, na mente, controla a mente. A Bíblia fala muito em coração, eu falo muito em mente, setas e dardos inflamados que Satanás lança. É aqui. Pessoa pega, olha como que funciona. Pessoa tá num dia mal, passa num lugar, olha lá, ó, nem olhou para mim, nem cumprimentou, nem e isso. aquele pensamento vem na cabeça, impregnando. Eu não fiz nada para ele, não sei o quê, e aquele irmão isso, e aquela irmã aquilo. E aí vai inflamando, e isso vai descendo, vai amargurando, vai virando uma bola de neve. Quando você vê a pessoa está totalmente tomada pelo mal, pelo ódio, pela existe um demônio que chama ira. A palavra vai falar que ele teve ira também. Deixa eu ver se eu acho aqui onde está. Irou-se quando seu irmão. Deixa eu ver. Deve estar lá em cima. Deixa eu ver. Não tá. Deixa, não tá não. Vai falar que ele ficou com muito ódio, com muito ciúme, e aí ele premeditou a morte do irmão dele, chamou o irmão dele lá para fora e matou com uma pedrada. É isso. Irmãos, e então, a gente... A palavra hoje é essa, né? Também, e por último, a gente vai aprender que o nosso Deus misericordioso também dá oportunidade. Embora eu falo que tudo que faz, Paz Leonilda, Pai do Senhor Jesus, Deus ele dá oportunidade. Paz, embora irmã. Tudo que a gente faz tem que ter um preço a ser pago. Quem colhe o mal, quem planta o mal, colhe o mal. Tem consequência. Mesmo que se arrependa, mas você vai pagar. Vai. De uma forma ou de outra você vai pagar. Né? Às vezes a gente passa a vida inteira fumando, sabendo que aquilo ali causa um câncer de pulmão, uma eczema pulmonar. E todo mundo sabe, desde criança. Mas fuma, não consegue se libertar. Pode se arrepender, pode fazer o que for. Mas quando o mal vem, o médico... Eu acompanhei meu tio uma vez, várias vezes, mas uma vez foi marcante. Que eu sentei junto com ele de frente ao médico. E o médico não o examinou, porque o médico já estava com a ficha dele. Falou, seu Alceu, o senhor fumou a vida toda, né? Não tem o que fazer. Seu pulmão está todo tomado pelo câncer. Morreu com câncer de pulmão. E aí, irmãos, ele falou, fazer o quê? Na minha gaveta estava guardado cigarrinho de palha, cigarrinho de papel e tudo, e um atrás do outro. Consequência. Não tem o que fazer. Lutou bastante contra isso, mas não teve jeito. E eu acompanhei esses momentos, infelizmente. E tudo que a gente faz. Bom dia, Natália, Pai do Senhor. Paz, Natália, Deus abençoe você e sua família. E aí, irmãos, é isso que nós temos que fazer. O que a gente tem que fazer? Nascer de novo. Nascer. O que é uma conversão? Nascer de novo. Deixar essa vida de promiscuidade, de bandalheira e as tudo. Vontades da carne, viver do Espírito. E viver uma vida boa, uma vida cheia do Espírito Santo. Como que Deus gostaria que eu fosse? Com certeza, se você pensar desse jeito, sua vida vai ser muito melhor. Muito melhor. Né? Deixando aquelas coisas velhas para trás. Muitas coisas ruins. Estava vendo noticiário ontem,
pessoas que se dizem famosos se deixam contaminar por causa de dinheiro, fazendo show. Não é para falar. Fazendo shows, entre aspas, gospel. Gente, tem gente entregando O que acontece com a vida eterna por causa de dinheiro, trocando. Você está trocando por dinheiro, entendeu? Se você é um pastor e você leva para cima do seu púlpito uma bateria de carnaval, irmãos, sinto muito te falar, é o fim do seu ministério. Sinto muito te falar. Amém? Essa palavra aqui, irmãos, Caim e Abel, vai mostrar para nós primeira ira, a primeira raiva, o primeiro ódio, o primeiro crime da história. Por isso que está aqui. Primeira punição dura que Deus deu. Azildo escreveu alguma coisa, vou ler. Conexão tá lenta, peraí. Sem internet? A internet. Tá caindo todo instante. Aqui também. Tá. É porque é um pouco de feriado, tem muita gente em casa, tá todo mundo pendurado na rede. A nossa internet tá caindo toda hora, tá assim, fraca. Amém, irmãos? E eu queria passar essa mensagem para vocês, e eu estava procurando aqui. Que a gente tem o nosso coração como de Abel, não como de Caim. Que a nossa oferta para o Senhor seja a melhor, de coração, não para o homem ver, mas que Deus saiba que a gente está fazendo aquilo melhor, porque a gente tem um amor muito grande por Ele, né? Hoje eu levantei cedo, eu falei, Pai, eu te amo, te louvo, te agradeço, te bendigo, Senhor. Porque não quero te pedir nada, eu só quero te agradecer pelas bênçãos que o Senhor já derramou e derrama sobre a minha vida, a vida dos meus. Né? É assim que a gente tem que ser. Verdadeiramente entregar o nosso coração na presença do Deus Todo-Poderoso. Traga a sua melhor oferta para Ele, seu melhor louvor, seu melhor agradecimento. Ele é tão maravilhoso, nosso Pai é tão maravilhoso. E que a gente entenda como Abel entendeu, né? Que a gente não seja como Caim. Caim, ele entregou a oferta, mas ele entregou com... Simone falou oração pelo José Henrique. De qualquer forma. Ah, é? Hoje é aniversário dele. Ai, José Henrique. Glória a Deus. Vamos, deixa eu ver uma coisa. Vamos... Que Deus vocês... Que? Amém. Leonilda. Amém, Leonilda. Irmãos, vamos pro José. Vamos mandar um parabéns para José. Deus abençoe. Irmãos, para quem não sabe, o José é filho da Simone. É o não, filho ou o marido? Simone. Marido da Simone. É o seu marido, Simone? É esposo. Tá. É que eu não enxergo daqui. Eu não enxergo essa letrinha. Que Deus abençoe o esposo da Simone. Que Deus derrame todas as bênçãos do alto. A gente conheceu ele, uma pessoa muito legal, muito do bem. Deus enche do que Espírito Deus Santo. encha ele do Espírito Santo, sabe? Encha. É o que a gente pede em nome de Jesus, Pai. Derrama todas as bênçãos sobre a vida dele, que a tua mão poderosa esteja sobre ele, sobre a cabeça, sobre o coração dele, Pai. É o que nós pedimos de presente de aniversário para ele. Já te louvando, te agradecendo pela vida dele. Que o Senhor possa dar muitos anos de vida, muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria. Tudo isso em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe, Simone. Grandemente. Irmãos, para encerrar essa live, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, está escrito assim, ó. Não, vou ler capítulo 2, mas eu vou ler o verso 5. Tá. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. Então, seja grato pelo que Jesus fez. Aquela cruz era para mim e para você. Mas Ele pegou. Ele morreu. Por mim e por você. Pagou um preço alto para que nós tivéssemos vida. Ninguém entende isso. Uma coisa tão importante. A cruz era para mim. Aquela cruz era para mim. Aqueles açoites, aquela chicotada era para mim.
Era para você também. Mas Jesus veio e tomou sobre si, a palavra vai falar, todas as dores e as nossas enfermidades levou para ele, né? E sabe o que eu lembro ele foi ministrar a palavra um dia na nossa igreja e ele falou assim, quando a gente pede perdão para o Senhor, quando a gente entra na presença dele, o Senhor não olha para nós, mas ele vê sobre nós o sangue de Jesus. Sabe? Eu achei tão bonito isso. Eu falei, é mesmo, né? Jesus, quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Jesus morreu ali na cruz pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades. Você já pensou se Jesus fizesse igual o Caim fez? Eu não quero saber deles. Que eles que... Fala, eles pecaram, eles que paguem. Você já imaginou? Seria triste, não haveria salvação para nós. Hoje nós não estaríamos aqui na presença. Por acaso eu sou guardador deles? Você já imaginou isso? Já pensou, irmãos? Mas ainda falou assim, Pai, perdoa-os. Eles não sabem perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Não sabem. Amém? Santo isso Deus, aí, em todo esse momento de oração que nós estamos aqui, Pai, nós queremos entregar as pessoas que estão nesse caderno de oração. O cunhado da Ana, o Zé Roberto. Que o Senhor possa colocar a tua mão poderosa sobre a vida deles, trazendo cura, Pai, em nome de Jesus. São muitas pessoas enfermas. Amém, Vandeir. Pessoas enfermas, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa colocar a tua mão poderosa sobre a Zilda, sobre o Hermes, sobre o Maurinho, sobre o Simar, sobre a Anice, sobre mim, sobre a Elaine, sobre a Clemência, sobre o Omar, sobre Renato, a Vitória, Renato, a Rafaela, que é o emprego, quem que é que eu pus aqui? Peraí, a Rafaela. A Célia escreve depois não. Não, eu lembro sim. E é no seu nome a santo Fátima, e poderoso. A da Eva, a Fátima. né? E tem umas pessoas que pediram para nós orar para a aposentadoria deles, estão amarradas, mas que possa sair. Né? Rosângela, bom dia, Pai do Senhor. Bom dia. Que é o Fábio Boró, é um colega meu, amigo de infância, a Edna, Cláudio, a Clemência, a Raquel, o Ronaldo, o Pastor Mauro, todas essas pessoas, no nome de Jesus, coloca a tua mão poderosa sobre essas pessoas. Irmão, eu gostaria que você orasse. Quem que é aquele que está com uma depressão profunda? Lúcio. Isso, coloca o nome do Lúcio, em nome de oração. Jesus. Ele está com uma depressão profunda. Nós repreendemos tudo mal. E nós oramos juntos para que Deus traga alegria para a vida dele, traga luz. Que ele possa se libertar dessa depressão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E se você está sentindo alguma tristeza, se você está com depressão, síndrome do pânico, borderline, seja a enfermidade que você tiver, eu espero que a Jess esteja curada já, em nome de Jesus, a pastora Anice, pedindo que Deus lave ela com sangue precioso, né? Toque, cura, liberta, nós pedimos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus, nós entregamos cada nome, cada pessoa que foi falada aqui, na Tua presença. Queremos que o Senhor toca, cura e liberta de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém, Fabiano, né? Então, irmãos, essa mensagem de hoje possa... Antônia, paz! Essa mensagem possa ficar guardada no nosso coração para a gente levar ela para a nossa vida, né? Não deixar que a mente... O ódio, a mágoa... Seja... Faz parte da nossa vida, né? Não faça parte. Não deixar que a sua mente seja cauterizada. Sabe, eu tenho uma forma, posso dar uma fórmula? Eu posso dar uma fórmula? Sabe como eu vivo? Eu sempre fui assim, eu vou ser pro resto da minha vida. Quando eu penso algo ruim de uma pessoa, eu falo assim, não, mas deixa eu ver quantas coisas boas ela tem e ela fez, ou ela faz. E eu começo a ver as coisas boas que ela tem. E sabe o que eu descubro? Todas as pessoas que eu pensei mal, que eu estava com alguma mágoa, alguma tristeza, eu começo a pensar no bem que ela faz e eu descubro que ela tem mais bem do que mal. Então, é assim, eu tiro aquela mágoa do coração porque eu falo assim, vamos supor assim, do Elcio, tá? Eu aqui conversando com vocês, do Elcio.
Às vezes o Elcio é sem educação comigo, né? Aí eu fico brava, né? Mas daí ele vai trabalhar, eu fico assim, oh Deus, mas meu marido é tão bom, ó, é trabalhador, é honesto, é um bom pai, é um bom filho, é um bom esposo. É só sem educação, gente, mas vai curar, Deus cura, Deus né? curou. Deus liberta, devagarzinho, não curou muito não, viu? Onde ele foi sem educação, eu tô falando pra vocês. Mas Deus vai curando. Deixa eu falar Deus uma vai coisa pra libertando. vocês. Então, quando a gente descobre que a pessoa tem muito mais qualidade do que defeito, você começa a amar a pessoa. Né? Eu lembro assim que quando a minha mãe brigava comigo, eu ficava assim, nossa, né? Dentro do meu pensamento, eu falava, por que ela não morre, né? Dentro do pensamento. Mas daí, quando em a gente é 5 criança, minutos, quando a gente é criança, em 5 Senhor, minutos, não mata não. eu falava, não, Senhor, desculpa, Senhor, nem pensei isso. Sabe por quê, Senhor? A minha mãe é trabalhadora, a minha mãe cuida de 5 filhas, ela é uma pessoa amorosa, ela é cuidadosa, ela ora com a gente antes de dormir. Aí eu via todas as qualidades dela, tá? Meu pai, quando ele foi embora, meu pai era alcoólatra. E ele foi embora, eu era bem novinha, e meu pai deixou 5 filhas. Mas eu sempre amei meu pai, sabe por quê? Porque eu falava assim, ele não teve culpa, ele não teve família direito, ele não teve mãe, ele foi órfão, o pai era alcoólatra, e ele fez o melhor que ele podia pela gente, ele só não conseguiu se livrar do vício. Mas enquanto ele estava com a gente, ele era um pai amoroso, fazia isso. E eu vi as qualidades que meu pai teve, e eu cuidei dele até ele morrer. Então, irmãos, eu falo assim para você, procura naquele que você tá magoado, tá triste, achar qualidades. E você vai ver que ela tem muito mais qualidade, ele tem muito mais qualidade do que os defeitos. E Deus te abençoe. Amém? Então, eu estava falando de coração. A gente vai falando uma coisa e vai lembrando outra. Tudo Deus olha o que tem no coração da pessoa. Dá-me o seu coração. E o que está no coração, irmãos, da pessoa, quando ele fala isso, tem a ver com um amor, com um sentimento puro e bom. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Maria falou assim que vocês são um casal 10, amo assistir. Olha só. Vocês lembram quando Deus pediu a Abrão, dá-me seu único filho em sacrifício? E Abrão foi, levou o menino para sacrificar, e quando ele ia matar o menino, o anjo falou, não faça mal ao menino. Lembra disso, essa passagem? Sim. Mas Abrão tinha outro filho, não era o único. Por que Deus pediu o único filho? Analisa. Ele não tinha o Ismael, que era filho dele, sim, com aquela concubina lá? O Ismael não veio primeiro do que o outro? Veio. Do que o Isaac? Sim. Então ele não tinha. Por que Deus falou o único filho? Porque no coração coração dele só tinha o Isaac. Por isso que Deus pediu. Deus podia falar, dá o Ismael. Não, Deus falou, me dá seu único filho como sacrifício. E ele levou Isaac. E ele levou o Isaac. Então é coração. Isso, vamos terminar como hoje. Eu falei no início, quando aquela viúva deu a única moeda que ela tinha em oferta, é coração. Entrega teu coração. Quando eu vi aquele homem lá em Goiás levar o único dinheirinho que ele tinha. Até nós choramos, gente. Foi tão bonito. O único dinheiro. Eu fiquei observando. Ele não tinha nem para comer lanche, mas ele entregou lá na oferta. O único dinheirinho. Foi lindo. Por amor. Por isso que quando uma pessoa extorque os outros, eu falo tanto mal deles. Porque Deus não gosta dessa prática. Deus não gosta dessa teologia. Da prosperidade. Deus odeia isso. O que eles fazem com o nosso povo. Entrega o teu melhor para Deus. Então é amor. Deus, ele olha coração. Deus, ele nunca vai olhar, você é da Adonai, você vai ali naquele cantinho que depois eu vou ver. Vocês merecem mais do que aqueles ali que é da congregação. Não tem isso.
ou aqueles ali da Assembleia, que está lá naquele cantinho lá, não vai ter. Individual, único. Vou abrir Cada ali, um. Fabiano. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Nós vamos falar a bênção apostólica e o Senhor possa colocar a mão poderosa sobre essas pessoas enfermas que nós oramos, essas pessoas que estão pedindo por aposentadoria, e o Senhor possa abrir as portas, o Senhor possa curar, o Senhor possa encher essas pessoas que estão com depressão de alegria de novo, eles possam ser curados em nome de Jesus, como a sua palavra diz. Em nome de Jesus. E tudo que vocês pedirem em meu nome, a meu Pai, Ele vos fará. Amém? Amém? Que Deus abençoe seu dia, sua semana. E sábado vai ter um encontro de mulheres em São sábado, Sebastião irmão, do lá em Paraíso. São Sebastião do Paraíso. Adonai de São Sebastião do Paraíso. No Dia Internacional da Mulher, elas vão fazer um chá, 17 um horas. louvor, alguma coisa assim. E se Vocês Deus, estão convidados. todos convidados para ir. Amém? Se tiver muita gente para ir, quiser Entre em ir, contato comigo. entre em contato. Tá bom? Amém? Edna, Renata. Quem quiser ir, Ao fala princípio, comigo. estou convidando vocês. Hoje Tá à bom. noite eu vou falar com vocês pessoalmente. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos levantar nossa mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem Amém. Se Deus é por nós Quem será contra nós? e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Ninguém. Amém? Amém. Que Deus Deus abençoe abençoe. seu dia e seja um dia maravilhoso na presença desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, tá? É Pai. Aleluia. É Pai. Glória a Deus. Chuva de Amém, bênçãos, chuva de irmãos. bênção, amo vocês. Vamos trabalhar, né, Cé? Vamos, né?